Antes de entrarmos em oração, convido você a respirar fundo e abrir o coração para a palavra de Deus. Muitas vezes corremos para falar com o Senhor sem primeiro parar para ouvir o que Ele deseja nos ensinar. Mas a verdade é que a oração se torna mais poderosa quando é precedida pela escuta da voz do Pai, que nos guia e fortalece. A vida cristã não é um ponto de chegada, mas uma jornada de crescimento. Crescer espiritualmente não é uma opção, é um chamado. Assim como uma semente rompe a terra em busca da luz, a nossa fé precisa romper as barreiras da zona de conforto e avançar em direção à maturidade. Permanecer sempre no mesmo lugar, sem transformação, é recusar o propósito de Deus em nós. O apóstolo Pedro nos lembra em sua primeira carta, 1 Pedro 2, 2, 3. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Assim como um bebê não sobrevive sem o leite materno, nenhum cristão cresce sem se alimentar da palavra de Deus. O próprio Jesus afirmou em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O pão sustenta o corpo, mas a palavra sustenta a alma. Sem esse alimento, nosso espírito enfraquece, nossas forças se esgotam, e não conseguimos resistir às tentações nem permanecer firmes nos momentos de provação. Por isso, precisamos desejar o alimento espiritual todos os dias. Precisamos ter fome da verdade de Deus, sede da sua presença e disciplina para buscá-lo constantemente. Se você também reconhece que precisa crescer espiritualmente, escreva nos comentários: Senhor, aumenta minha fome pela tua palavra. O apóstolo Pedro reforça em sua segunda carta, 2 Pedro 3,18. Crescei, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Note como o chamado é direto: crescer. Não permanecer estáticos, mas avançar em duas áreas fundamentais: na graça e no conhecimento. A graça é o presente imerecido de Deus. É o amor que nos alcança, mesmo quando não merecemos. É o perdão que nos cobre, mesmo quando falhamos. Jesus demonstrou graça ao perdoar aqueles que o zombavam, ao curar os que duvidavam dele, ao amar até os que o traíram. Essa graça não é apenas recebida, ela também deve ser refletida em nossa vida. Crescer em graça significa aprender a perdoar quando nos ferem, a amar quando somos rejeitados, a demonstrar bondade mesmo quando não recebemos nada em troca. Mas Pedro também fala do conhecimento. E não é apenas o conhecimento intelectual, mas um conhecimento vivo, revelado, que molda nossa forma de viver. Em Oséias 4,6, o Senhor declara: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sem a verdade de Deus, não conseguimos discernir o certo do errado. Não resistimos às mentiras do inimigo e nos tornamos vulneráveis às armadilhas deste mundo. Assim como um soldado não sobrevive em batalha sem conhecer suas armas, nós também não podemos vencer as lutas espirituais sem entender as promessas da palavra, o poder da oração e a direção do Espírito Santo. O conhecimento nos dá clareza, sabedoria e discernimento. Mas aqui está um segredo: graça sem conhecimento nos torna ingênuos e conhecimento sem graça nos torna duros. Precisamos dos dois, equilibrados em Cristo. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: Senhor, quero crescer em graça e conhecimento. O crescimento espiritual não é algo instantâneo. Assim como uma árvore não se torna frondosa do dia para a noite, nós também não amadurecemos de forma imediata. O processo exige tempo, disciplina e perseverança. Muitas vezes, Deus trabalha em nós de forma silenciosa, em detalhes que nem sempre percebemos. É como uma raiz que se aprofunda na terra. Ninguém vê, mas ela sustenta toda a vida da árvore. Cada ato de obediência, cada oração feita em fé, cada escolha de perdoar em vez de guardar rancor, tudo isso é crescimento. Mesmo que você não veja resultados imediatos, cada passo que você dá em direção a Deus está moldando sua vida espiritual. Mas é importante lembrar: crescimento também envolve dor. Assim como a poda é necessária para que a árvore produza mais frutos, Deus também nos poda.
Ele remove hábitos, atitudes e até relacionamentos que atrapalham nossa caminhada. Pode ser doloroso, mas a poda é sinal de amor, não de rejeição. Jesus disse em João 15:2, todo ramo que dá fruto ele poda, para que produza mais fruto ainda. Se hoje você está passando por perdas, lutas ou ajustes dolorosos, não pense que Deus te abandonou. Muitas vezes, esse é o processo de poda que vai te levar a um novo nível de frutificação. O que parece perda agora é, na verdade, preparação para algo maior. Confie, se Deus está permitindo a poda, é porque Ele já enxerga os frutos que virão depois. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Senhor, mesmo na dor eu confio em Ti. A maturidade espiritual não se mede pelo tempo de igreja ou pela quantidade de versículos decorados. Ela se revela na transformação interior e exterior. É quando começamos a refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes diárias. É quando nossa paciência se alonga, nosso coração se torna mais compassivo e nossa confiança em Deus passa a ser inabalável. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba, a verdadeira maturidade não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é apenas mudar comportamentos superficiais, mas ter a mente renovada pela palavra, de modo que nossos pensamentos, escolhas e ações passem a refletir Cristo. É fácil medir fé pelas aparências, quem canta mais alto, quem levanta as mãos, quem parece ser mais espiritual. Mas a maturidade real é vista quando você escolhe perdoar, ao invés de guardar mágoa, quando responde com mansidão em vez de ira, quando mantém a integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Esse processo não é rápido, nem simples. É gradual, muitas vezes silencioso, mas sempre poderoso. Cada passo de transformação é uma vitória contra a velha natureza que insiste em dominar. A cada decisão de viver segundo o Espírito, o caráter de Cristo vai tomando forma em nós. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, transforma a minha mente e o meu coração. Um dos maiores desafios do crescimento espiritual é entender que ele exige constância. Não adianta buscar a Deus apenas em momentos de aflição ou quando precisamos de algo urgente. Assim como o corpo precisa se alimentar todos os dias, a alma também necessita de alimento constante. E esse alimento está na palavra, na oração e na comunhão com o Espírito Santo. Quantas vezes tentamos lutar nossas batalhas sozinhos e acabamos derrotados? Isso acontece porque esquecemos que sem a presença de Deus, somos como um soldado em campo de guerra sem armas nem escudo. Mas quando nos alimentamos da verdade do Senhor, somos fortalecidos para resistir às tentações, discernir as mentiras do inimigo e permanecer firmes diante das provações. A maturidade também é marcada pela disciplina. Há dias em que não sentimos vontade de orar ou de ler a Bíblia, mas é nesses dias que mais precisamos insistir. O crescimento não depende de sentimentos, mas de decisão. Quem deseja ser forte em Cristo precisa aprender a perseverar, mesmo quando não há motivação aparente. O Espírito Santo é o nosso ajudador nessa jornada. Ele nos convence, nos ensina, nos consola e nos fortalece. Sem ele, é impossível amadurecer na fé. Por isso devemos buscá-lo diariamente, abrir espaço para que sua voz dirija nossos passos e permitir que ele nos molde de acordo com a vontade do Pai. Se você reconhece que precisa dessa constância para crescer, escreva nos comentários: Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme todos os dias. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses 2:12-13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Essa passagem nos mostra que o crescimento espiritual é uma parceria. Nós nos esforçamos com disciplina, mas é o Senhor quem opera em nós o poder para crescer. Maturidade não significa nunca cair, mas aprender a levantar-se em Cristo. Significa entender que tropeços fazem parte do processo, mas que a graça de Deus é suficiente para nos restaurar. Um crente maduro não se deixa aprisionar pela culpa,
mas usa cada queda como oportunidade para se aproximar ainda mais de Jesus. Também precisamos compreender que maturidade não é fugir das provações, mas enfrentá-las com confiança. Tiago 1, 2, 4 nos ensina: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, cada luta é um instrumento de Deus para nos tornar mais fortes. O fogo da provação pode doer, mas ele purifica. Assim como o ouro é refinado no calor intenso, a nossa fé é provada e fortalecida em meio às adversidades. Não se trata de punição, mas de preparação. Deus usa até mesmo a dor como ferramenta para moldar o nosso caráter e nos levar a níveis mais profundos de intimidade com Ele. Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: Senhor, usa minhas provações para me fortalecer. O verdadeiro crescimento espiritual se revela quando começamos a viver de forma diferente. Não é apenas falar sobre fé, mas demonstrá-la em cada atitude. É quando o amor de Cristo transborda de tal maneira em nós que as pessoas ao redor conseguem perceber. Ser maduro na fé é aprender a perdoar rapidamente, mesmo quando a dor é grande. É amar sem esperar nada em troca, servir sem buscar reconhecimento e agir com misericórdia até mesmo para aqueles que nos ferem. Esse é o padrão de Cristo, e é a esse padrão que somos chamados a nos conformar. Jesus nos disse em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é a marca da maturidade cristã. Não é um sentimento superficial, mas uma escolha diária de viver em compaixão, bondade e humildade. Quando deixamos o Espírito Santo moldar nosso caráter, a transformação se torna visível. Passamos a reagir de maneira diferente às situações, a falar com mais sabedoria e a tomar decisões que refletem a vontade de Deus. A maturidade não nos torna perfeitos, mas nos torna dependentes do Senhor em tudo. É nesse processo que nos tornamos testemunhas vivas do Evangelho. As pessoas podem até duvidar das nossas palavras, mas não podem negar o poder de uma vida transformada. Se você deseja que sua vida reflita o caráter de Cristo, escreva nos comentários: quero ser um espelho do amor de Jesus. O crescimento espiritual também envolve renúncia. Não é possível amadurecer em Cristo sem abrir mão de certas coisas que nos prendem ao passado ou ao mundo. Jesus foi claro em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa colocar a vontade de Deus acima da nossa. Muitas vezes, isso exige abandonar hábitos, relacionamentos ou caminhos que não edificam. A carne quer conforto, mas o Espírito nos chama para a disciplina. A carne busca prazeres imediatos, mas o Espírito nos direciona para frutos eternos. Essa renúncia não deve ser vista como um fardo pesado, mas como um privilégio. Cada vez que deixamos algo para seguir a Cristo, ganhamos em troca algo infinitamente maior: paz verdadeira, propósito, força e a presença constante do Espírito Santo. Além disso, renunciar também significa carregar nossa cruz diariamente. A cruz simboliza entrega, sacrifício e obediência. Não é algo que pegamos apenas nos domingos, mas uma decisão diária de seguir os passos do Mestre. E mesmo que pareça difícil, não caminhamos sozinhos. O Senhor nos fortalece em cada passo. A maturidade nasce justamente desse processo de entrega diária, onde passamos a confiar mais no poder de Deus do que em nossas próprias forças. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários: Senhor, eu tomo minha cruz e te sigo todos os dias. Outro sinal claro de maturidade espiritual é a perseverança. O apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma corrida de longa distância. Em Hebreus 12:1-2 lemos: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Crescer espiritualmente é entender que a jornada não é um sprint, mas uma maratona. Haverá momentos de cansaço,
lutas que parecem não ter fim e obstáculos que desanimam, mas é justamente nesses momentos que precisamos fixar os olhos em Cristo, lembrando que Ele já venceu o mundo e que nele está a nossa força. A perseverança nos faz continuar, mesmo quando as emoções dizem para desistir. Nos faz orar quando parece que o céu está em silêncio, continuar servindo quando não vemos reconhecimento e manter a fé, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. E cada vez que escolhemos não desistir, algo dentro de nós se fortalece. A raiz da nossa fé se aprofunda e o caráter de Cristo se firma em nós. É assim que o Espírito Santo nos prepara para suportar tempestades ainda maiores sem perder a esperança. Por isso, não permita que os obstáculos roubem sua fé. O inimigo deseja que você desista, mas Deus está te moldando para permanecer firme até o fim. Se você decide perseverar na corrida da fé, escreva nos comentários: "Eu não vou desistir, minha força vem do Senhor." Por fim, a maturidade espiritual se revela em ação consistente. Não é apenas conhecer a palavra ou sentir emoções espirituais, mas viver de maneira que reflita Cristo em todas as áreas da vida. Paulo nos lembra em Colossenses 1, 9 e 10. "Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus." O verdadeiro crescimento leva à transformação. Um coração mais compassivo, uma mente mais sábia, atitudes que edificam e frutos que glorificam a Deus. Cada escolha de perdoar, cada gesto de amor, cada momento de obediência é uma evidência de maturidade. Crescer em Cristo é um processo contínuo. Requer disciplina, oração, estudo da palavra, confiança no Espírito Santo e desejo ardente de refletir a luz de Jesus em um mundo muitas vezes sombrio. Mas a promessa é clara: aqueles que perseveram, que buscam com sinceridade e que se permitem ser moldados, experimentarão uma vida plena, frutífera e transformadora. Senhor, ajuda-nos a não permanecer na infância espiritual. Molda-nos, ensina-nos, purifica-nos e fortalece-nos, que possamos crescer em graça, conhecimento e amor, vivendo de maneira que glorifique o Teu nome todos os dias. Que a nossa fé seja ativa, consistente e cheia de frutos. Que cada desafio se transforme em oportunidade de crescimento e que em todas as circunstâncias possamos refletir a Tua presença. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: "Senhor, quero crescer e refletir a Tua glória em minha vida."